dar início à nossa aula de programação motora. Ela será também montada em duas partes. Hoje é a primeira parte. E a programação motora é um tipo de conteúdo que dá ênfase ao sistema nervoso central como a variável principal para o controle do movimento. Ou seja, nós temos programas, representações, planos que são gerados nos níveis mais altos do nosso sistema nervoso central, que são responsáveis pelo controle do nosso movimento. Nós temos um grupo de teorias e divisões, abordagens, que podemos separar da seguinte forma. Nós temos do lado aqui do esquerdo teoria de circuito aberto, teoria de circuito fechado, teoria de esquema. Mais recentemente tem falado sobre modelos internos na disciplina. E do outro lado, lado direito, a abordagem de sistemas dinâmicos. Desse lado de cá nós temos todas as visões que põem ênfase no sistema nervoso central, e a abordagem de sistemas dinâmicos, ela tem uma visão mais holística e não entende o sistema nervoso central como o fator principal para controle do movimento. Então aqui do nosso lado esquerdo, a maioria dessas teorias, elas tentam de uma forma usar modelos mais simples para explicar um fenômeno extremamente complexo, que é o controle do movimento, baseando-se então em modelos, caixinhas que eles simulam aqueles circuitos de engenharia mecânica. E a primeira teoria que a gente vai discutir é a teoria de circuito aberto. Ela foi proposta em 1968 por Kiel. E um conceito importante que está presente nessa teoria, que é central, é o conceito de programa motor. Para Kiel, o programa motor é um conjunto de comandos motores que é estruturado antes do início da sequência do movimento, e que esse conjunto de comandos motores, ele por si só dá conta de executar toda a sequência do movimento, sem influência do feedback periférico. Nessa lógica de usar esses modelos, essas analogias com a engenharia mecânica, nós teríamos o sistema nervoso central como um centro de controle, que é responsável por planejar, organizar e enviar os programas motores aos efetores, aos executores, que seriam ativarmos a musculatura, e nós não teríamos a necessidade, então, de nenhum tipo de informação de retorno para o centro de controle, para que ele faça uma aferência ou afira o que ele planejou em relação ao que aconteceu. Existem boas evidências para a existência desses comandos motores que são enviados ao centro de controle para os executores. Tá? Essas evidências científicas, elas vêm de diferentes formas de estudo, como, por exemplo, a questão do tempo de reação e complexidade do movimento. Já em 1960, em Rogers, utilizaram um aparato no qual o sujeito deveria responder determinados estímulos. O mais simples, a partir do surgimento de determinado estímulo, ele só soltaria a chave. De complexidade intermediária, que você soltaria a chave e agarraria uma bola suspensa. E o de maior complexidade, onde você soltaria a chave e tocaria em duas bolas. E o que eles observaram que, à medida que o movimento fica mais complexo, você tem um aumento significativo do tempo de reação, ou seja, aquele intervalo de tempo entre o surgimento do estímulo e o início da resposta, não está relacionado ao tempo de movimento. E o que a gente pode tirar dessa informação é que, à medida que esses movimentos ficam mais complexos, o processamento, principalmente o terceiro estágio do processamento, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, que é o estágio da programação da resposta, onde você organizaria esse programa motor, ele demandaria mais tempo, porque esse programa motor é mais carregado de informação. Então, essa é uma boa evidência científica para a existência de programas motores. Outra evidência para a existência de programas motores está ligada à questão do controle de movimentos balísticos. Os movimentos balísticos são aqueles movimentos muito rápidos, são realizados abaixo de 200 milissegundos. Então nós teríamos, então, a partir do surgimento do estímulo, o sujeito se engajando na identificação do estímulo, na tomada de decisão e na programação da resposta. A partir desse envio desse comando motor, ele teria um movimento balístico, então o tempo de reação gasta aproximadamente 200 milissegundos para que seja processada toda essa informação. Esse movimento balístico, ele também gasta 200 milissegundos. Nós teremos então o tempo de resposta aqui, que é a soma do tempo de reação mais o tempo de movimento, por volta de 400 milissegundos. Mas pode ser que ao longo desse movimento ocorra alguma mudança no contexto ambiental ou um erro na programação.
por exemplo, depois de 50 milissegundos do movimento. Ou seja, está sobrando para esse sujeito 150 milissegundos daqueles 200 total que ele tem de tempo de movimento. Ele tem que se reengajar, então, no novo reprocessamento, para tentar fazer a correção dessa ação. Só que esse novo reprocessamento é o mesmo intervalo do tempo de reação, ou seja, ele vai gastar mais 200 milissegundos, mas só lhe resta 150 milissegundos de movimento, porque isso é feito de forma concomitante, paralelo. O movimento está acontecendo e ele está engajando no reprocessamento para tentar fazer algum tipo de correção. Então, esse reprocessamento gasta 200 milissegundos, mas ele só tem 150. O que vai acontecer é que, à medida que ainda está reprocessando, na tentativa de imprimir correções, o movimento acabou, não há então tempo suficiente, né, para ele poder usar o feedback para poder fazer qualquer tipo de correção. Então, nesse tipo de movimento muito rápido, a gente precisa do quê? Um controle em circuito aberto. Outro exemplo interessante vem da questão de quando a gente artificialmente, né, gera ausência de feedback, como no caso dos modelos animais. Então, você aferenta as vias, né, desse animal e ele não tem a visão da mão, e você tem os estímulos aqui na frente, luminosos, no qual ele consegue posicionar o seu braço, depois de treinar, né, em relação ao alvo que está sendo aceso, com qualidade, sem nenhuma informação sobre a posição do membro e sem a visão do membro. Ou seja, alguma coisa foi organizada centralmente que dispara esses comandos e com precisão ele consegue executar a ação, indicando que há algum tipo de representação, algo interno que controla esse movimento. Uma outra evidência interessante seria de bloquear mecanicamente um membro. É um tipo de experimento muito simples, bastante elegante, qual o sujeito faz a extensão do cotovelo segurando uma alavanca. E eles colocaram eletrodos para avaliar a eletromiografia, atividade elétrica, no tríceps, na musculatura agonista, e no bíceps, na musculatura antagonista dos indivíduos. O padrão de atividade elétrica no tríceps, quando ele completa o movimento até o fim, e no bíceps, é esse que a gente vê em preto. Mas em algumas situações, sem o sujeito saber, uma alavanca subia por baixo da mesa e travava, né, o movimento dele, bloqueava o movimento dele. E mesmo sem completar o movimento, a gente pode ver aqui no tracejado que o padrão de atividade elétrica é o mesmo, independente se o movimento foi bloqueado ao longo do tempo. Então, o movimento não foi finalizado, e mesmo assim os comandos que foram inicialmente enviados já não tem mais volta, eles continuarão chegando àquela musculatura. Então, uma boa indicação de que depois que o programa motor é enviado, mesmo você receba a informação de que dos proprioceptores, né, ou da visão de que o membro foi parado, aqueles comandos já foram enviados e não tem mais volta. Tentar resumir, então, num modelinho bem simples, o que seria o circuito, né, controle aberto. Você teria a entrada, estaria associado ali a todo aquele estudo nosso, né, sobre sensação, tem os canais sensoriais, que enviam informações para os níveis mais altos do sistema nervoso. Então, o que nós teríamos aqui no tempo de reação, que seria esses 3 estágios, inicialmente a identificação do problema, a parte mais perceptiva. No segundo estágio do processamento, a seleção da resposta, ou seja, uma tomada de decisão. E, por fim, o último estágio, a programação de resposta, onde é que seria organizar esse programa motor. Falando daquela questão de que movimentos mais complexos, né, elevam o tempo de reação, esse último estágio que ele fica comprometido, para o estágio da programação de resposta. Gasta-se mais tempo para organizar movimentos com mais comandos, ou seja, que programas motores são mais robustos. Esse programa motor ele é enviado, né, aos efetores, o movimento ocorre e alguma alteração, né, algum efeito nós temos no ambiente. Em 71, Adams traz uma nova teoria, que é a teoria de circuito fechado, ou seja, obviamente ela vai no sentido contrário da teoria de circuito aberto, indicando que o processamento de feedback ele é importante para o controle motor e para a aprendizagem.
Então houve um debate durante um período entre os centralistas, ou seja, que a coisa estava mais relacionada ao programa motor, e aos periferalistas, ou seja, que o feedback também tinha também um papel importante no controle motor. Então, essa teoria de Adams 71 enfatiza a ideia de que o sistema de feedback, detecção e correção do erro são os elementos principais. Então, no circuito de controle fechado, você teria também o centro de controle enviando, né, comandos para os executores, mas à medida que esses executores eles são ativos, informação retorna ao centro de controle para que ele possa analisar e ver se há alguma discrepância entre o que foi planejado e aqui está acontecendo, o ideal, né, com o real, e caso necessário, que após a detecção, novos comandos ou correções sejam enviadas. Na teoria de Adams, ele traz alguns construtos interessantes que explicam também a aprendizagem, coisa que a teoria de circuito aberto não se preocupou. Então, você teria duas áreas de memória importantes, que seria estar ligado ao comparador sistema executivo, seria um traço perceptivo, uma região da memória para armazenar experiências sensoriais, e um traço de memória, que seria um pequeno programa motor que daria só início ao movimento. À medida que o sistema efetor ele é ativado, você tem informações de retorno que voltam, né, para o traço perceptivo, que pode comparar aquilo que era o estado desejado com aquilo que realmente está acontecendo, e caso necessário, algum tipo de correção, né, um novo pequeno programa motor é investigado. A gente sabe que hoje em dia essa questão entre circuito aberto e circuito fechado ela está superada. O próprio Schmidt, em 75, ele traz a teoria de esquema, ela manteria híbrida, ela aceita essas duas coisas. E o fator principal para você trabalhar em circuito aberto ou circuito fechado, hoje já é conhecido, que é a questão do tempo. Se você tem pouco tempo para executar, não haverá tempo suficiente para você reprocessar feedback. Então, o seu movimento ele vai ocorrer de forma de circuito aberto, né? Você organiza, planeja, organiza e dispara esses comandos. O movimento acontece sem possibilidade de reprocessar. Agora, se você tem mais tempo, seu movimento é mais lento, demora 400, 500, 1000, 600 milissegundos, você teria tempo suficiente para iniciar o movimento, detectar algum tipo de inconsistência e reorganizar, né, reprocessar enviando novos comandos de forma que correções sejam feitas. Na teoria de esquema, Schmidt traz também um conceito muito importante, apesar do nome ser teoria de esquema, o conceito mais famoso e mais combatido também, né, muitas vezes criticado, foi a ideia de conceito de programa motor generalizado, que é uma representação na memória de uma classe de ações, que é responsável por um padrão de movimento. Então, você teria alguma representação na sua memória que ela daria conta de todo o padrão de movimento. Qual seria um padrão de movimento? O arremessar, por exemplo, chutar, por exemplo. Esse programa motor generalizado ele tem características que não variam, são as invariantes. E essas características invariantes, elas juntas formam a identidade, ou seja, aquele padrão do movimento. Por que Schmidt traz essa ideia de conceito de programa motor generalizado? Porque houve muitas críticas em relação ao conceito de programa motor. Então, na proposta de Kiel, nós teríamos, por exemplo, para cada possibilidade de arremesso, o arremesso forte, o arremesso fraco, para a direita ou para a esquerda, nós teríamos que ter, para cada um tipo de variação desse arremesso, nós teríamos que ter um programa motor para cada tipo. Isso levaria a um problema, já que a gente sabe que em termos de memória, né, a nossa memória de longo prazo ela é vasta, mas ela é limitada, levaria a um problema de armazenamento, né? As possibilidades de produção de movimento, combinações, ela é muito grande, até quase infinita. E um grande problema, então, seria nós termos um estoque, né, de programas motores que atendessem a todas as possíveis variações de cada um desses tipos de padrão. E Schmidt traz esse conceito de programa motor generalizado, uma tentativa de diminuir essa pressão, essas críticas que havia em relação a problema de armazenamento de informações, de representações na memória. Então, você teria um programa motor generalizado que é responsável por todas as possíveis variações
daquela ação. A teoria do esquema, ela trata de duas dimensões que aparentemente são antagônicas, consistência e adaptabilidade, mas isso mostra a complexidade do movimento humano. Então nós teríamos um padrão, mas que varia, né? E quais são os aspectos que juntos formam esse padrão? Schmidt identificou o tempo relativo, a força relativa, a sequência espacial de eventos. Então, juntos, esses componentes, essas variáveis, formam o padrão. E esse padrão, a ele é inserido determinados aspectos variáveis, determinados parâmetros, que dá esse tempero, que dá essa possibilidade de adaptabilidade do padrão a determinadas demandas do ambiente. Quais seriam esses parâmetros que são adicionados ao programa motor? Tempo total, a força total, a amplitude e seleção de grupo muscular. Eu poderia, por exemplo, executar um movimento com mão direita e mão esquerda, um arremesso, por exemplo, com a mão direita e esquerda, que na perspectiva de teoria do esquema, eu estaria usando o mesmo programa motor e seria simplesmente um parâmetro que é adicionado a esse programa motor. Dando alguns exemplos de invariância, nós temos o movimento 1 e o movimento 2. A gente repara que o movimento 2 ele é maior em duração comparado ao movimento 1. E a atividade muscular, né, de cada um desses músculos, ela apresenta um padrão. Quando aumenta-se o tempo, também, obviamente, aumenta-se o tempo de ativação dessa musculatura. Mas, proporcionalmente, em relação ao todo, esse tempo aqui ainda é mantido. Então, apesar da duração ter se estendido, proporcionalmente, o tempo de ativação muscular é mantido, ou seja, isso é invariante no movimento. Um exemplo de variância, nós temos uma frase que pode ser escrita com a mão direita, com o punho imobilizado, com a mão esquerda, com uma fita adesiva no pé, por exemplo. Então, independente do membro efetor, os padrões, que a gente pudesse avaliar aqui os padrões de tempo relativo, força relativa e ordem, né, espacial dos elementos, eles vão ser mantidos. E o que foi variável aqui foi o efetor. Um outro exemplo, juntando agora variância e invariância, seria o saque-viagem. Nós teríamos 4 diferentes componentes compondo o saque-viagem: o lançamento, uma corrida, um salto e uma batida. E esse movimento aqui seria um saque mais lento, teria uma duração de 500 milissegundos de tempo total. E cada componente teria seu tempo total, que representa, né, proporcionalmente uma parte do todo. Então, esse mesmo indivíduo ele resolve, planeja fazer um movimento mais rápido. Não mais 500 milissegundos, mas 200 milissegundos de tempo total. Repare que, apesar do tempo total ter diminuído, o percentual de tempo de cada componente em relação ao todo se manteve. Né? Então, isso é invariância. É isso que dá padrão, é isso que dá característica, identidade ao programa motor generalizado. E o tempo total que pode ser modificado, que é a variância, é que dá essa possibilidade desse padrão se ajustar às diferentes demandas do contexto. Então, por isso que Schmidt trata duas coisas que, ao primeiro momento, parecem antagônicas, mas elas estão juntas no movimento, que é consistência e adaptabilidade, flexibilidade. Vamos parar por aqui. Né? Então, na nossa próxima aula, nós teremos o quiz, um grupo contra o outro. E vamos responder questões ligadas a programas motores, evidências de existência de programas motores, controle de circuito aberto e circuito fechado e programa motor generalizado. Na próxima aula, nós teremos a continuidade dessa aula sobre programa motor generalizado e eu falo um pouco também sobre alguns aspectos envolvidos nos modelos internos. Tchau!